Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindo à nossa grande aula de semana, projeto de fundações e estruturas. Parabéns a todos vocês que estão aqui. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui, que souberam esperar. Vocês que querem aprender, que querem crescer na área da construção civil. Estão todos de parabéns. Sou Alexandre Jorge, orientador dos cursos da AGE Projetos, técnico de edificações, estudante de arquitetura e urbanismo. Já trabalho com projetos há mais de 5 anos. Presto serviço para empresas, profissionais da área da construção civil. Temos diversos alunos aqui na nossa empresa AGE Projetos, que foi criada para poder ajudar vocês, mestre de obras, técnico de edificações, engenheiros, arquitetos, pedreiros, armadores de ferragens, que são a maioria também dos nossos alunos, né? Os nossos alunos, eles trabalham nessas áreas. Então, pessoal, muito boa noite a todos. Coloca aqui depois da onde vocês estão falando, da onde vocês estão aí comentando, aonde vocês moram, qual a região. Alexandre, eu sou de São Paulo, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Goiás, eu sou de Goiânia. Alexandre, eu sou do Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro, pessoal? Eu tô sozinho aqui. Então fala aí para mim. Hoje a aula vai ser muito legal, tá? Nós vamos falar de projetos de vigas, né? As vigas, vamos falar de vigas superiores, falar que também serve como vigas baldrame. Então vocês vão entender como funciona tudo isso. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigado por estarem aqui se qualificando. Vocês estão de parabéns novamente. Quero falar um pouquinho da minha história, né? Como eu comecei, né? Para vocês me conhecerem um pouco melhor, como foi minha trajetória, como que eu cheguei até aqui. Eu quero poder mostrar a vocês que, ainda que vocês estejam com dificuldades de alguma área, ainda que vocês estejam passando por momentos difíceis, vocês também podem alcançar o seu objetivo, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei lá em 2012, comecei estudando desenho técnico, tive uma experiência ali com a área de desenho. Eu que amava arquitetura, meu sonho era fazer arquitetura, trabalhar com arquitetura. Fui apresentado ali em 2012. Comecei no cursinho, porque na época não tinha condições de pagar a faculdade. Comecei no cursinho, desenho técnico. Fiz ali 2 anos de desenho técnico, né? Foi muito boa essa experiência e foi o que me levou também ao próximo curso, que foi fazer técnico de edificações. E aí eu fiz 2 anos de desenho arquitetônico, depois estudei AutoCAD também nesse período, e aí depois fui fazer técnico de edificações, que foi onde meu primeiro contato com a engenharia, com projetos, com cálculo estrutural e outras áreas também da construção civil. E aí fiz também 2 anos de técnico de edificações. Após término do técnico de edificações, só ficou faltando o estágio, eu fui fazer arquitetura e urbanismo. E aí comecei ali a minha trajetória na faculdade. Tive que parar no 5º período, né? Comecei muito bem ali, e aí tive alguns problemas, né? No 5º período eu tive que parar. E aí, por causa de dificuldades financeiras, né? E foi um momento complicado para mim, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade, tive que trancar, né, de certa forma, a minha faculdade. E aí, foi um baque que me deu nessa época, né? Eu tive essa dificuldade ali. E tive que me mudar de onde eu morava, fui morar em outro local, aqui na área do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar, né? Consegui, depois de um período, um bom tempo parado, comecei a trabalhar de novo, mas não retornei à faculdade. E comecei a trabalhar num posto de gasolina. Eu sempre trabalhei muito em comércios, né? Em geral, a gente sempre trabalhou muito em comércio em geral. E fui trabalhar num posto de gasolina, onde esse posto eu tive uma experiência muito boa nele, né? Eu tive ali uma experiência e fiquei 3 anos trabalhando nesse posto. Só que o que aconteceu, né? Eu sempre tive aquele sonho de trabalhar na minha área, trabalhar com arquitetura, trabalhar na área da construção civil, e o posto ele me prendia muito. Esse trabalho ele me prendia muito, tanto é que eu não tinha nem horário para poder estudar.
e eu trabalhava de manhã, depois passei a trabalhar à tarde e depois trabalhei também à noite, que pegava a madrugada inteira. Então eu tive muita dificuldade ali nessa época. E foi quando eu pedi demissão dessa empresa, que eu trabalhei 3 anos, nunca faltei um dia, sempre fui um ótimo funcionário, só que eu queria algo mais, né? Eu queria algo diferente, algo que me pudesse me valorizar mais, porque eu não tinha como crescer, a gente ganhava ali uma média de um salário mínimo, né? Então sempre foi nesse período, né? Esse período e em outras empresas que eu trabalhava, eu sempre ganhava na faixa ali de um salário mínimo. Nunca saiu disso. Por mais que tivesse segundo grau, você não ganhava ali, não passava de R$ 1.500 nessa época. Então eu tive sempre esse problema, né? E aí foi onde eu pedi demissão e eu percebi pela primeira vez que as pessoas nos dão valor quando nós nos damos valor. E as pessoas ficaram assustadas e falaram: cara, você vai fazer o quê? Vai para onde? Vai trabalhar como? Vai largar um emprego que você já está aqui há muito tempo. Só que dentro de mim tinha aquela vontade de querer crescer, desenvolver, e ali me prendia, como os outros trabalhos anteriormente, né? Por isso eu estudava. E eu falei, não é para mim, aqui não é o meu lugar. Foi um momento difícil, foi um momento complicado, porque eu tive que criar outros meios de renda, eu precisava da minha liberdade, eu precisava estar livre para poder decidir o que eu ia fazer, né? Então eu comecei ali a empreender, foi o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo, né? Na verdade o segundo, mas no empreendedorismo mesmo, de trabalhar, vender algo, e aí eu comecei a fazer isso em casa. Eu primeiro comecei a dar curso, né, a dar curso de curso de reforço, né? Curso de reforço, na verdade, curso de leitura e interpretação de projetos, foi onde eu comecei, que foi um aluno até que me deu essa ideia. E aí depois, quando eu fiquei um período ali de 3 meses já trabalhando, eu vendia outras coisas, trabalhava com outras coisas, dava cursos para profissionais ali. Poucos profissionais moravam perto de onde eu morava também. Eu tinha 2 alunos na época, só 2 alunos, e aí eu dava aula para eles particulares em casa, 2 eram mestres de obras, e aí a empresa, depois de 3 meses, essa empresa que eu trabalhei, ela me convidou, me chamou para fazer um projeto do posto de gasolina. E aí eu achei aquilo muito interessante, né? Até porque eles me ligaram e falaram: poxa, Alexandre, você fez arquitetura, trabalha com CAD, nós estamos precisando de fazer o projeto do posto de gasolina. E aí foi meu primeiro projeto que eu fiz assim oficialmente. E o interessante desse projeto é que eu fiz ele em 2 dias. E o que eu ganhava em um mês nessa empresa, eles me pagaram praticamente em 2 dias o mesmo valor. E aquilo abriu a minha mente, abriu a minha cabeça. E eu falei, eu estou no caminho certo. E eu já estudava nessa época, estudava muito em casa, passei a ler muito, aprendi muitas coisas também. E eu falei, eu estou no caminho certo. Aí no finalzinho desse ano, eu tive que me mudar, vim para a região onde eu moro hoje, região dos Lagos, e eu fiquei com um problema de ter que fazer o meu estágio. Ficou faltando estágio para eu terminar o técnico. E já passava muito tempo, naquela época eu não tinha condições de fazer o estágio, até por causa do trabalho. E aí vim para essa empresa, né? Tive umas dificuldadezinha, porque, aliás, essa empresa, quando eu vim para onde eu moro hoje, aqui na região dos Lagos, eu tive que voltar a trabalhar, porque eu não conhecia nada. Eu estava passando um momento mais complicado também, para o finalzinho do ano, que os juros começou a subir, né? Foi na pandemia, e aí a gente trabalhava, o nosso maior forte era alimentos, e aí eu tive que voltar a trabalhar. E aí fiquei 9 meses numa empresa, que era um supermercado. Mas, como sempre, né, aquela questão de você ter que querer outra coisa, não consegui ficar muito tempo. Com 9 meses eu falei, esse é o meu último lugar, eu não tem como eu ficar aqui, né? Não é isso que eu quero para mim. E aí consegui fazer um estágio de edificações. E nesse estágio, eu conheci um rapaz que ele, na obra, que foi meu contato ali de presencial, de acompanhar obras, né? Um bom tempo ali eu fiquei e tive muita experiência. Nesse estágio que eu consegui,
o rapaz pediu para eu poder ajudar ele numa obra que ia começar em Itaipu, aqui na região dos Lagos. E eu estava trabalhando na empresa ainda nessa época, mas querendo sair. E aí esse rapaz, ele foi e falou: Alexandre, eu vou para uma obra e você me acompanha. Vai ser um shopping tal, baita de um shopping, e eu quero que você me acompanhe lá, eu quero levar você comigo. E eu falei: poxa, show, fechou. Foi o que eu precisava, né? Falei: é agora. E aí o que aconteceu? Eu pedi demissão do trabalho, já não estava gostando de muitas coisas, né? Minha saúde estava sendo muito debilitada já por causa do trabalho e eu queria trabalhar na minha área. Terminei o estágio, mandei a documentação para a instituição e nesse meio período eu fui e querer ir para essa obra e pedir demissão do meu trabalho. Só que o que aconteceu? O rapaz que me convidou para poder ir para outra obra, ele teve que se ausentar, ele ficou doente. E aí, o que aconteceu? Eu já estava sem trabalho e aguardando ele voltar, só que ele não voltou, ele teve que ser internado às pressas e eu não conhecia ninguém da empresa. Eu não tinha intimidade com ninguém da empresa. E aí eu estava nessa hora desempregado e a pessoa que ia me levar para onde eu ia ir, da entrada na minha área, né, oficialmente, não consegui, não estava presente para poder me levar. E aí foi um momento de muita complicação, porque eu não poderia mais voltar para onde eu estava e eu não tinha mais para onde ir. E aí eu fiquei sem chão, né? Foi o momento mais difícil que eu passei nessa época. E eu já tinha pedido demissão, problemas em casa, né? Porque você pede demissão, fala que vai para um lugar, depois não tem mais, e agora? Como é que faz? Né? Eu casado, com 2 filhos, tal. E nessa época, aí eu aconselho a vocês a também ir por esse caminho, né? Foi aonde eu tive que partir para a fé, né? Que eu não tinha mais para onde ir, para onde correr. Fiquei ali alguns meses parados e fui buscar na fé uma direção, na direção. Eu lembro que eu tinha R$ 50 no bolso e um dia fui assistir uma reunião na igreja e quando eu estava para vir embora, para sair já da reunião, o pastor pediu a oferta, né? E engraçado que esses R$ 50 era para eu pagar uma pessoa que tinha consertado um computador meu. Era o único dinheiro que eu tinha no momento. E aí o rapaz, na igreja, no caso, na reunião, o pastor falou algo que abriu a minha cabeça assim profundamente e foi ali que tudo começou. Ele falou que o altar nunca deveu nada para ninguém. E foi assim que ele pediu a oferta. Ou seja, o que eu entregasse ali não ia me faltar. Porque o altar ele não fica devendo. Ah, você entregou, colocou lá algo e aquilo não vai voltar para você. Não, ali é uma terra. Ali o altar ele é uma terra. E ali eu coloquei, aqueles R$ 50 era uma semente. Eu não podia dar, até porque era de um compromisso, mas eu fiz essa prova naquele dia e pedi a Deus uma direção. E foi aí, depois disso, passou alguns dias, eu tinha muito hábito de estudar e estava estudando marketing digital, e aí eu recebi uma direção. Eu estava num caminho realmente totalmente errado no que eu fazia e passei a andar no caminho certo. Eu comecei a estudar a área, muito mais a área da construção civil. Eu fiz uma imagem, criei uma imagem, e essa imagem tinha tudo de construção civil, né? Fundações e estruturas. Eu comecei a trabalhar dentro dessa área, em projetos de estruturas, projetos de fundações, e coloquei na rede social, no Facebook, de uma página de pedreiros, engenheiros, arquitetos, e ali todo mundo curtiu a foto, a imagem. Ela teve 311 num grupo, em outro grupo ela teve 350. E aí eu coloquei um link e criei um grupo no WhatsApp e coloquei nessa imagem, oferecendo um curso, que era leitura e interpretação de projetos estruturais. E foi aí que tudo começou. Começaram a entrar muitas pessoas. Eu tinha uma média ali de 100 pessoas querendo conhecer sobre isso, ouvir falar sobre isso.
E aí eu comecei ali a ajudar as pessoas, comecei a ensinar, e no final de cada mês eu abri uma turma para poder fazer o curso, que é o nosso curso hoje, Projeto de Fundações e Estruturas. E foi ali que eu comecei a entender e conhecer os meus primeiros alunos. Hoje, depois disso, são 2 anos e poucos, né? Nós já temos aí mais de 10 grupos nossos da área da construção civil. Juntando tudo, deve dar umas 1.500 pessoas aí conectadas. Nós temos aí diversos cursos da área da construção civil, não só esse, mas como outros, né? E ajudamos diversos profissionais. São mais de 100 certificados da área da construção civil, muito mais. Nós colocamos 100 ali para vocês entenderem, né? Que é um número importante. Quantas pessoas já ajudamos, né? Diversos engenheiros, alunos engenheiros, arquitetos, técnicos, pedreiros, mestres de obras. Nós temos diversos profissionais nos nossos grupos de WhatsApp e no nosso grupo de alunos, né, principal. E é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês podem chegar onde vocês quiserem, independente da situação que esteja acontecendo hoje. Vocês podem alcançar aquilo que vocês querem. Hoje nós temos dezenas de clientes onde nós prestamos serviços, empresas, né, que ligam para nós e pedem trabalhos. Já fizemos diversos projetos residenciais, comerciais, diversos projetos, damos diversos orçamentos, trabalhamos com diversos orçamentos, e nós crescemos, desenvolvemos aqui na construção civil, ajudando, né, profissionais e empresas. E esse também pode ser o seu papel, ajudar pessoas. Então, foca nisso, não desista, não desanime. O resultado que nós temos hoje é muito maior. Eu hoje não tenho nem como trabalhar, agora eu vou voltar, né, à faculdade, porque na minha região eu consigo fazer. Hoje eu tenho tempo, eu tenho disponibilidade, condições financeiras. Também nem precisaria, porque aqui a gente não precisa nem pagar, né? Mas eu tenho condições, mesmo não sendo formado, né, como arquiteto. Hoje eu ganho como arquiteto, né? Faço meu dinheiro como arquiteto, né? Mais ainda do que se eu estivesse trabalhando como arquiteto em escritório. Mas é um momento muito importante na nossa vida, que nos ajudou muito e ajudamos diversos profissionais. Vou retornar porque eu tenho essa possibilidade. Eu quero, não pelo valor, não pelo dinheiro, não só pela formação, mas para poder me conectar com pessoas, ajudar mais gente, fazer mais amizades, mais parcerias, que é o que nós fazemos aqui com os alunos. Nós temos parcerias com alunos, temos parcerias com empresas. Então, esse ambiente é um ambiente muito bom de se trabalhar. Você tem que saber tirar proveito, né, desse ambiente. Então, é isso que nós queremos passar aqui para você. Não desista, não desanime. E falando sobre isso, vamos partir para a nossa aula, tá bom? Foi só para você nos conhecer um pouquinho, para você entender um pouco da nossa trajetória. Esse aqui foi um projeto que nós fizemos, né, de um edifício, num software Eberic, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa aula. Hoje vamos falar sobre vigas. Vou mostrar aqui, vocês receberam aí um material. Nós enviamos para vocês esse material. Hoje nós vamos falar aqui desse projeto de vigas, sendo que antes você tem que entender que eu tive que gravar essa aula porque é uma complicação, uma correria, então não tenho condições. Vou gravar uma live, vou marcar para fazer uma live com vocês, tá bom? Principalmente aos alunos, né, do curso Projeto de Fundações e Estruturas. Vou marcar com todo mundo. Vocês também estão convidados a participar, todos estão convidados a participar. Eu vou aqui entrar e abrir o nosso projeto, porque o que acontece? Antes de você ir para a planta de vigas, projeto de vigas, planta de vigas, né? É uma planta de vigas. Tem a planta de vigas, que você é essa daqui, a forma, e tem lá o projeto das vigas. Então, antes de você ir para o projeto, você tem que olhar a forma, a planta de forma. Viga baldrame, vigas superiores. Então, você tem que ir para a planta de forma. O que nós orientamos aos profissionais antes de começar qualquer
leitura e interpretação de projeto, antes de fazer uma obra, antes de executar um serviço. Já falei isso para os alunos, falo muito para eles. Antes de qualquer coisa, você vai pegar o projeto, antes de fazer locações e tudo mais, e você vai olhar o carimbo. O carimbo do projeto tem o nome da empresa, tem os dados da empresa, você vai receber na obra, e você vai procurar, aqui eu não tenho algumas informações, mas você vai procurar, eu tenho uma principal aqui, a data que aquele projeto está sendo feito. Data. Qual é a data que esse projeto está sendo feito? Bate com a data que vocês estão no momento? Sim, beleza, tudo ok. O endereço do projeto bate com o local que vocês estão aí na obra? Bate. Beleza, Alexandre, bate o endereço, a data é a data que nós estamos. Beleza, então tá tudo certo. Ok? Terceiro, qual é a planta ou projeto que vocês estão trabalhando? Então, por exemplo, aqui embaixo ele fala, ó, forma do segundo pavimento. É o local exato onde vocês estão trabalhando ou você está lá no terceiro, no quarto pavimento e está com essa planta na mão, está com esse projeto na mão? Então, não é aí que vocês vão trabalhar. Então, certifique-se que você está no local certo, primeiro, no endereço correto da obra. Às vezes você está começando a obra. A data também, semelhante à data aí da obra, né? Ano, mês, principalmente. Os dias talvez pode variar. E o local exato que vocês estão para executar o serviço. Então, tendo esses 3 elementos, você está apto a começar o serviço, beleza? Se tiver diferente, aí você vai ter que entrar em contato com os responsáveis ou ver direitinho, porque às vezes são tantas folhas. Por exemplo, isso aqui é um projeto de um edifício, né, de uma universidade, e são diversas pranchas, é muita coisa. Às vezes você tem edifícios aí, projeto com mais de 50, 60, 70 pranchas diferentes, então você tem que saber organizar direitinho para saber onde você está atuando, trabalhando. Ok, pessoal? Beleza, sabendo disso, nós sabemos que o endereço está ok, a data bate e o local onde nós estamos é o local que nós vamos trabalhar. Beleza, então tá aqui, forma do segundo pavimento. Beleza? Então vamos dar uma olhada na forma. Eu vou olhar aqui com vocês os pontos principais que nós vamos ver das vigas. Então, qual é a viga que você vai trabalhar? Então aqui está a planta de forma. E você tem que achar também algumas características que batem na planta de forma, né? Porque às vezes você vai fazer a forma. Eu vou fazer a forma dessa viga, tal. Beleza. Antes de você ir para o outro projeto de viga, você tem que conferir alguns detalhes dessa viga. Então, por exemplo, qual é o nome da viga, o número da viga que vocês estão? Aqui eu tenho a viga número 18. Tá vendo aqui? Estou passando o mouse em cima. Ó. Viga número 18. Beleza? Beleza. Você vai descer mais um pouquinho, tem a viga número 23. O V é de viga, tá? O V é de viga e o número dela. Beleza? Beleza, Alexandre. Ok. E eu tenho as medidas dela também. Tá aqui do lado. 22 por 80. Beleza? Ah, mas o meu projeto tá diferente, Alexandre. Gente, varia a nomenclatura, alguma coisinha ou outra. Não tem problema. Basicamente a maioria é assim. Tá bom? Então, são pontos importantes. Então, vamos lá. Você tem uma forma, nós vamos trabalhar algumas vigas. Por que eu quero que você interprete esses detalhes aqui? Por quê? Eu vou conferir se realmente essa viga 18 é a viga 18 que está lá na minha outra prancha. Então, eu vou confirmar alguns detalhes. Então, está dizendo aqui que é a viga 18, essa é 20 por 60, aí eu tenho uma viga 23, essa é 22 por 80, beleza?
e por assim sucessivamente. Aí aqui embaixo, ó, tá vendo aqui? Tá com... Passou, tá meio por dentro aqui, mas dá para vocês ver. Tem a viga 29, 22 por 80. Então você vê que as medidas de algumas vigas são semelhantes. Aí, qual é o ponto que eu vou ter certeza que essa viga é a viga que está lá? Além dessas características, né? É viga 18, a medida dela. O que é 20, Alexandre? 20 é a espessura, ou a largura aqui da minha viga. O comprimento é 60, a maior parte. Beleza, pessoal? Ela é 20 por 60. Ok? Aí, eu tenho um pilar aqui, ó, P. P de quê? P de pilar. Esse P é do pilar. E já tem o desenho do pilar. Ele é 22 por 20. E ele é o pilar 48. E aqui do lado eu tenho um outro pilar. Gente, não importa o tamanho da sua obra, não importa o porte da tua obra, os detalhes, se atenta aos detalhes, para que você não se perca e você consiga identificar onde você está com mais segurança. Então isso aqui vai facilitar, ou seja, eu tenho que ter uma viga e eu sei que eu tenho um pilar na extremidade aqui que é o 48, 22 por 20, e eu tenho um outro pilar na outra extremidade, que é o pilar 49, 22 por 20. Então, se eu achar uma viga com esses detalhes lá na prancha, eu vou confirmar que é a minha viga. E aqui eu tenho também, ó, outra viga 23, 22 por 80. Beleza? E aqui eu tenho um pilar do lado dela, ó, pilar 35, 22 por 60. E assim vai. Tem um outro pilar aqui do outro lado, pilar 30, 60 por 30. Vai vendo. Beleza? Beleza. Confirmei isso daqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ver o detalhamento dessas vigas. Beleza? Então tem que ter uma prancha com detalhamento de vigas. Ela tem que estar no segundo pavimento. Beleza? No segundo pavimento do piso, segundo pavimento do piso, tem que ter essas características que eu encontrei lá, naquela. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vou clicar aqui na minha prancha, que é a que a gente vai trabalhar. Os endereços estão corretos, o endereço está correto, a data é a mesma, e aqui ele já está informando, ó. Ele já está informando, ó. Assunto da armação das vigas, segundo pavimento. Opa, estou no lugar correto. O que eu vou ter lá na prancha? O que eu vou encontrar na prancha? Eu vou encontrar a viga 18, 23, 29, 51. E a 58. Beleza? 18. Não vimos a 18 lá na forma? Sim. 23, a 29? Vimos. Beleza. Então tá dizendo que a gente vai encontrar elas aqui. Aí eu quero confirmar, né? Então, beleza. Calma aí. Poxa, lá eu vi a viga 18. Tinha um pilar do lado que era o 48, do outro 49. Aí você vai lá, aí você vê aqui, ó, a viga, aqui o pilar P48, o outro pilar 49. Beleza? Deu para pegar aí? Deu para você pegar? Confirmou? Não é isso? Pilar 48, pilar 49. Depois tinha um 50. É só você ir acompanhando. Alexandre, na 29, 23, tinha um pilar 35, pilar 30, não era isso que a gente viu? 30 por 60. Hã? Pilar 35. Então você vai confirmando que você está realmente com o material correto na mão. Entendeu, pessoal? Alexandre, era o pilar 48 e do outro 49 lá na viga 18? Era isso? Vamos lá confirmar. Fica com as duas pranchas na mão. Pega as duas pranchas. Pilar 48, pilar 49. Tá aqui, ó.
Pilar 48, pilar 49 na viga 18. Viga 23. Pilar 35. Pilar 30. Ok? Então você tem todas as informações nas suas mãos. Então você está no lugar certo. Ok? Confirmamos que as vigas que nós vamos montar, que você irá montar, né? Ou você vai pedir para ser montado, dependendo do seu cargo. Você é a pessoa que monta, Xandre. Então você vai ter que ter isso aqui na mão. Às vezes você é a pessoa que manda montar. Então você tem que também ter isso nas mãos, explicar lá para o profissional o que ele vai fazer. Beleza? Então vamos interpretar as nossas vigas aqui, tá? Falar dos detalhes das vigas. Esse é um momento muito importante. Preste bem atenção para que você não venha perder nenhum detalhe. Então vamos lá. Eu tenho aqui a minha viga 18. Ela tem 20 por 60. Beleza? Eu vejo ela na horizontal, na prancha. Ok? A comprimento dela. E a altura dela eu vejo aqui na vertical. Porque tem que representá-la também por um corte, para facilitar a leitura. Alexandre, onde está esse corte? Corte A. Aqui. O corte está aqui, ó. A. Esse é o corte. Então, ele está cortando a viga e você vai olhar da esquerda, da direita para a esquerda. Olha a seta para onde está, ó. Ou seja, eu tenho que ver tudo daqui para lá. Para cá eu não vou ver, mas daqui para lá, no corte, eu vou ver. Beleza? Beleza. Vou falar daqui a pouco sobre o corte. Presta atenção. Quais informações aqui são importantes? Eu vou pegar as outras, só alguns detalhes das outras. Um detalhe importante que, quando você vê esse detalhe aqui, ó, V23, V51. O que quer dizer isso? Ele detalhou a V23, mas cadê a V51? São as mesmas armações, elas são iguais. Então, para economia de espaço, não tem necessidade de você representar o mesmo desenho se você já tem aqui, tá? Como referência. Ou seja, os mesmos detalhes da viga 51 é os mesmos detalhes da viga 23. Beleza? Pegou aí? Beleza. Então, para não fugir esse detalhe. Assim como tem aqui, ó, 29 e a 58. Beleza? E a 18 aqui está sozinha. Então, vamos interpretar essa viga 18 com os detalhes importantes que eu quero que você entenda. Presta atenção aí. A viga 18, 20 por 60. Vamos ver a altura lá, né, pessoal? A gente fala algumas coisinhas aqui. Deixa eu, daqui a pouco eu vou falar lá. Vamos lá. 20 por 60. Ela acabada, beleza? Ela tem umas barras aqui do lado de fora. Lá na apostila que eu enviei, está escrito que as barras são transladadas para fora. O que quer dizer isso? Elas são desenhadas aqui dentro da viga e detalhadas do lado de fora. Tá vendo essa linha azul aqui, ó? São as barras dentro da viga. Só que para detalhar, imagine escrever tudo isso aqui, mas tudo isso aqui em cima, dentro da viga. Ia ficar muito complicado. Aí um número ficar em cima do outro. Então, ia ficar poluído o desenho. Você não ia conseguir interpretar direito. Por isso que eles fazem esse processo. Ele translada para fora, ou seja, ela tem que ser colocada com detalhamentos do lado de fora. Beleza, pessoal? Qual é o detalhamento que está informando aqui dessa viga específico? Depois você pode ver nas outras também. Às vezes não tem nem necessidade de você ler todas. É a mesma coisa. Ela vai ter aqui uma dobra, aqui um comprimento, aqui o comprimento total. Essas são as medidas. Então eu tenho uma dobra aqui, ó, na barra. Puxar mais.
de 25 centímetros, beleza? Lembrando que estamos em centímetros, tá sem escala aqui, mas tá em centímetros, tá, pessoal? 25 centímetros, a dobra. O comprimento, ele é de 4,69, beleza? Tá aqui, ó, o comprimento. E o total dá 4,94. E antes de eu falar desses detalhes aqui do lado, eu vou falar um detalhe importante aqui, para você não perder o fio da meada, tá bom? Você vai pegar 4,69 somar com 25. Pessoal, tô sem calculadora aqui agora, não vou calcular nada, tá bom? Mas você faz o cálculo aí. Quem é bom de cabeça aí, fala para mim. Vou pegar aqui, ó, 4,69 com 25. Quanto que vai dar? Alexandre, vai dar, eu vou pegar um daqui, 4,70. 4,70 com 24, 4,94. Caraca, Alexandre, casou certinho. Pô, muito legal. Você vai encontrar isso em outros projetos. É a mesma coisa, pessoal, para todos os projetos. Qual é a diferença? Então, se você pegar 4,69, somar com 25, vai dar 4,94. Correto? Correto, Alexandre. Sem problema nenhum. Beleza. E se eu te dissesse que em alguns projetos você pode ver 4,69, não esses números, mas um exemplo, 4,69 com 25, e aqui em vez de dar 4,94, ele dá menos. E aí? Fala pra mim. Ah, Alexandre, bateu não, deu diferente, deu 3 centímetros aqui, 2 centímetros aqui de diferença. Por quê, pessoal? Se você pegar uma barra e fazer essa dobra, não é uma colada na outra, ela é uma dobra. Então aqui tem um cálculo que vai ser lá executado diferente quando der essas medidas. Entendeu? Por causa desse detalhezinho aqui, ó. Desse chanfro. Entendeu? Então é um cálculozinho feito, o profissional ele coloca, o sistema do software que ele estiver fazendo vai colocar, que vai dar uma certa diferença por causa disso aqui. Entendeu? Porque esse ângulo ele vai diminuir. Então você pode ver essa diferença lá no projeto. Então não se assuste. Aqui deu certinho. Pô, beleza. Alexandre, deu certinho. Tá certo. 4,69 mais 25 é 4,94. Tá correto. Beleza. Só que aqui tem uma diferença quando você faz isso aqui. É uma dobra. Ele faz uma curva. Ele não é reto assim, igual tá aqui, bonito, desse jeito. Entendeu? Isso aqui é no desenho. Mas lá na vida real, quando você colocar fazer essa dobradura, dá uma diferença. E essa diferença, eles vão ter que fazer um cálculozinho para corrigir, entendeu? E aí pode vir aqui em centímetros, 2, 3 centímetros de diferença. Sendo feito isso, entendendo sobre isso, você não vai se assustar. Ah, o projetista projetou errado. Não, porque tem essa diferença, entendeu? Esse cálculo aqui. Porque na hora que você dobrar, vai fazer um ângulozinho, entendeu? Então ali às vezes você perde 3, 2 centímetros de diferença, milímetros ali. Acontece isso, pessoal. Ou seja, não se assuste quando você vê. Não é muito grotesco, não é muito grande. Você vai ver isso em sapatas, porque tem dobras. Então você vai ver, às vezes no mesmo projeto. Se eu não me engano, aqui mesmo nesse projeto tem algumas. Mas eu não vou atentar esse detalhe hoje. Eu só quero te informar que existe isso. Então não se assuste, beleza? Então você entendeu que aqui é a dobra, aqui é o comprimento, esse somado com esse vai dar o resultado, sendo que em alguns casos pode estar diferente por causa daquele cálculozinho lá que é feito, e aí a diferençazinha por causa da dobradura ali, tá bom? Beleza. Esse 3 aqui, o que é esse 3, Alexandre? Esse 3 ele quer dizer o número da barra, de quantidade de barra, não o número da barra, número de quantidade.
Ou seja, são 3 barras iguais a essa, que vai ter na viga em cima, beleza? Ah, por que em cima, Alexandre? Porque aqui, ó, ela tá acima, beleza? E essa daqui, ela tá abaixo. Então, embaixo vai ser essa e em cima vai ser essas barras aqui, beleza? Beleza. O que é o N1? N1 vai ser a numeração. Isso aqui é muito importante, pessoal. Presta atenção. Alexandre, tem uma barra que é N1, a barra N2. O que quer dizer isso? É a numeração dessa barra. Mas se eu tiver em um outro local e tiver também uma N1, essa N1 será as mesmas características dessa barra aqui. Por isso ela se chama N1. Não é que só essa barra, inventaram o nome dela de N1. Ah, a barra vai vir diferente, tem um formato diferente, tem uma bitola diferente. Não necessariamente, não tem nada a ver com isso. O N1 é para identificar que se eu tiver em outro local e também tiver uma N1, elas têm as mesmas... Pode ter certeza. Se aqui a N1 aqui tem 4,94, a outra N1 de outro local lá vai ter também 4,64. 4,94. Por quê? É as características da barra. Ou seja, quando o rapaz for fazer os cortes, ele vai fazer com esses detalhes aqui. Esses daqui, ó, de medidas, tá? Detalhe de medidas. Eu posso ter, em outro local, 2 N1. Aí você vai ver que, eu tenho, em outro local eu tenho 2 N1, uma N1. O que quer dizer isso? Essa N1 tem as mesmas características daquela outra barra lá. Ou seja, o mesmo tamanho, as mesmas medidas. Não é porque uma vermelha, amarela, azul, preta, branca e a outra... Não é isso. Não é cor. Nem cor, nem outra coisa diferente. Ah, uma é mais enrugada, a outra não. Não tem nada a ver com isso. É as medidas. Medidas. Ok? A outra é N2. A medida dela não vai ser igual a essa daqui, você pode ter certeza. É diferente. Justamente para isso que tem a numeração, esse N1, ou N2, N3, N4, N5, N6, N7. O que é isso? É as diferenças de tamanho. Beleza? Não necessariamente da bitola, que é o próximo elemento aqui, ó. Isso aqui representa a bitola, 10 milímetros. Então, uma barra de 10 milímetros. Beleza? Beleza, eu posso ter uma N2 de 10 milímetros? Posso. N2 de 10 milímetros. Mas ela não vai ter as mesmas medidas dessa barra aqui. Beleza, pessoal? Conseguiu pegar? Caraca, hein? Que aula, hein? Agora me diz aí, bota aí. Eu duvido que alguns de vocês sabiam disso. Sabia? Ah, não é possível, meu amigo. Se você sabia de tudo isso e mais o que eu vou falar aqui, você está no lugar errado. Você tem que estar do outro lado da tela. Vem com a gente aqui ajudar os outros. Vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar conhecimento. Beleza? Então, pessoal, você entendeu aqui como funcionam esses detalhes? Isso que eu estou falando de um detalhe de uma barra. Olha só, hein? Por quê? Porque todas as outras vai ser a mesma coisa, pessoal. Entendeu? Então, são detalhes que vão fazer diferença em muitos projetos que vocês vão estar lendo. Então, aqui você viu que é a viga 18, ela tem 20 por 60, acabada, tá bom? Ela tem a barra é transladada para fora, então você vai ler a barra do lado de fora, tem uma dobra de 25, um comprimento de 69, somando tudo dá 4,94. Porém, você pode ver em alguns projetos esse valor diferente, tá? 3 centímetros ali, ou 2 centímetros de diferença, por causa daquele detalhe ali, tá bom? Você já sabe por que vai ser, sem problema nenhum. Você sabe que 3 é a quantidade de barras, N1 é o nome da barra, né? Beleza? E aqui é a questão da bitola. Nesse caso, uma bitola de 10 milímetros. Então, é uma barra de 10 milímetros com dobra de 25, comprimento de 4,69. Beleza? Tudo certo aí, pessoal? Coloca aí no comentário se tá gostando, pessoal. Tá bom? Dá um apoio aí pra gente. Eu quero que vocês curtem, tá bom? Quero que vocês comentem. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me perguntam, que eu auxilio, ajudo vocês, beleza? Outra coisa importante, falamos do corte, então vamos analisar o corte? Vamos.
Primeiro vamos ver a barra de baixo aqui. Eu vou deixar o corte por último, porque tem uns detalhes lá nele. Aí embaixo aqui eu tenho uma barra também, que é essa barra aqui, ela está aqui embaixo. Está dizendo que ela tem uma dobra de 25, comprimento de 6,50. 6,50, né? 6,50 com 25 deu 6,75. Perfeito. Beleza pura. Ela é a N3, perdão, elas são 3 barras também embaixo, só que ela é N7 com 10 milímetros. Beleza. 10 milímetros também. Ela vai se chamar N7. Por que ela se chama N7? Porque o comprimento dela total é diferente da N1. Beleza? Então, toda a N7 que você vê no projeto vai ter esse comprimento total aqui. Sendo que uma barra dobrada aqui, nesse caso, 25 e um comprimento de 6,50. Pegou aí, pessoal? Matou? A bitola dela é 10 milímetros, são 3 barras. Tudo beleza? Beleza. Outra coisa importante, outro ponto importante. Alexandre, eu vi as barras. Eu vi. Mas entendi que em cima são 3 barras, embaixo também são 3 barras, as dobras são de 25, só vai mudar o comprimento de cada uma, por isso que o N, a nomenclatura ali N1 e N7 são diferentes, porque o comprimento delas são diferentes. Beleza. Agora, Alexandre, tá faltando o estribo, hein? Onde entra o estribo aí? Alexandre, essa cota aí que tá mostrando, essa cota aí é a medida? É a medida da barra? Tá mostrando uma cota que eu aprendi lá que em arquitetura tem cota, é a medida da barra. Aqui em estrutura, pessoal, é a informação do estribo. Beleza? Então, quando você vê esses detalhes aqui, ó, é a informação do estribo. Essa cota está dizendo que daqui até aqui você vai ter os estribos. Agora, quais são as informações? Você já sabe que na frente vem a quantidade. Então, são 37 estribos. Beleza? Beleza. Você sabe que do lado é a bitola da barra. Então, a bitola dessa barra vai ser de 6,3. Beleza? Então, são 37 estribos. Vou dar um zoom aqui, ver se dá mais. Dá não. 37 estribos com barra de 6,3. Esse C barra 17 é o espaçamento. Então, são 37 barra de 6,3 milímetros com 17 de espaçamento entre umas e outras. Então, 17 mais um estribo. Mais 17, um estribo. 17 centímetros mais um estribo. 17 centímetros mais um estribo. Beleza? Beleza. Qual é o nome dessa barra do estribo aqui? Vai ser N12. E o comprimento total dessa barra vai ser de 6,12. Beleza? Deu para entender, pessoal? É isso aí. Agora, vamos lá no corte. Entendeu que o estribo é aqui, pessoal? Ó, quantidade de estribo, bitola do estribo e aqui o comprimento. Ah, não foi desenhado. É justamente para não poluir aqui, né, pessoal? Imagina desenhar os estribos aqui, como é que ia ficar bonito, hein? Complicado, né, pessoal? Então é assim que é feito, tá bom? Ele vai vir daqui até aqui e essas são as informações dele. 37, são 37, você vai separar lá, fez um lá, dobrou tudo direitinho. Como é que eu vou... qual é a barra? 6,3. Qual é o comprimento? Qual é o espaçamento de um para o outro? Aqui é o espaçamento, tá, pessoal? Você vai colocar um do outro. Tem locais que são 10, 15, aqui é 17. 17 centímetros. Um estribo do outro. Os 37 vai vir aqui. Beleza? A nomenclatura dela vai ser N12. E ela vai ter no total 6,12 centímetros de comprimento. Beleza, pessoal? Beleza. Agora vamos ver esse corte aqui, né? Para a gente poder entender essa viga aqui acabada, como que funciona isso. Então, eu tenho que ver daqui para lá, eu tenho que ver 3 barras aqui, né? Eu vou ver uma linha que contorna toda a viga acabada, concreto. Depois eu vou ver a de dentro, que é o meu estribo, com a medida dele, tá bom?
Eu vou ver ali. E eu tenho que ver as 3 barras de cima e 3 barras de baixo. Então, vamos lá no corte. Ver se é isso que está aí, pessoal. Então, eu tenho aqui toda acabada a minha viga. 3 barras em cima. E eu tenho 3 barras embaixo. E o meu estribo está contornando todas as barras lá naquele local. Beleza? Aqui o meu estribo ele tem 14 em cima e ele tem 54 embaixo. Beleza? Você já sabe que 3 centímetros em cima mais 3 centímetros embaixo, mais 3 centímetros embaixo vai dar um total de 60 centímetros, que é a altura. E 14 aqui, você sabe que 3 de um lado mais 3 do outro vai dar 20. 6 com 14, 20 centímetros. Então, eu tenho uma viga de 20 por 60. E aí, pessoal? Tudo casa? Hã? Tudo fechou? Sim ou não? Sim. Deu para entender? Deu. Então, o restante, pessoal, o restante é igual. Só vai mudar esses detalhes que eu falei com você. Entendeu? São detalhes. Porque a questão não é muita informação. A questão é as informações corretas. E aí você vai analisar cada detalhe de uma forma diferente. Eu estou colocando aqui para vocês aquilo que é pertinente, o que mais aparece, o que mais vocês vão ver. Então, aprendendo você consegue aprender tudo. Tudo. Entendeu? Aqui você tem a dobra do estribo. Aqui você tem a dobra do estribo, tá? E as informações dele. Então, seu estribo vai ter 54 por 14. Então, você vai lá dobrar o estribo. 54 por 14. Beleza. Vai encaixar nas... Tem 3 barras em cima, 3 barras embaixo. Aquelas barras lá das medidas que nós vimos. Esse contorno em volta é o contorno da laje acabada, da viga acabada. Então, se tem o estribo 14 e a minha viga tem 20, eu já sei que 20 menos 14 é 6. Então, eu tenho 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. Beleza, pessoal? E aqui é a mesma coisa na parte de baixo. Se eu tenho 54 do estribo e a minha viga acabada, concretada, tem 60, então eu vou ter 3 centímetros em cima, 3 centímetros embaixo. Com o comprimento do estribo dá 60. Então, eu tenho uma viga de 60 por 20. E aí, pessoal? Fala aí se está gostando, fala aí se você gostou, deu para entender? Falei de pontos importantes? Pessoal, eu estou selecionando os pontos mais importantes. O resto é detalhe. E tudo você vai conferir que é a mesma coisa. Entendeu? Ah, Alexandre, eu vi um outro corte, deu uma dimensão diferente. Ué, porque naquele corte, e você vai ver aqui outras quantidades de barras. Então, ele vai mostrar no corte também a quantidade de barra. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí quer achar a viga, vê lá quais pilares tem lá na planta de forma. Vê aqui também se são os mesmos pilares. São. Então, você está no lugar certo. Isso são as partes mais importantes, pessoal. Entendeu? Essas são as partes mais importantes. É isso que vai fazer diferença para você. Beleza? Então, nós temos outras informações também, só que em vigas é assim que funciona. É assim que funciona. Nós temos várias informações aqui, só que são muitos detalhes, mas basicamente é dessa maneira. Por exemplo, você tem aqui uma viga, ó, um outro corte, que você tem aqui as costelas, tá? Viga costela. E você vê que ele tem 2 vezes 4, ou seja, um lado igual ao do outro. E se você contar aqui, você vai ver a quantidade de barras que são maiores nesse corte. E quando você for lá no corte para visualizar ele, não só ele, a altura também, lembra daquela viga de 80? Você lembra que a gente falou? 20 por 80? 20 por 80? 22 por 80. Aqui, ó.
é essa aqui, ó. Nesse corte AA, ele está mostrando naquele corte, olha a quantidade de barras. Olha aqui, ó. A quantidade de barras que está informando aqui, a altura e a largura do estribo. E aqui você vê o detalhe AA. Esse é o detalhe. Os estribos aqui já é diferente, ó. Quantidade já é diferente, menor do que a que nós vimos. E aqui é o corte explicando como funciona essa viga. Beleza? Na aula lá de vigas, eu falo mais sobre outros detalhes lá no curso Projeto de Fundações e Estruturas, que tem diversas aulas lá falando mais sobre essas vigas, costela e tudo mais, o que funciona camadas, primeira camada, segunda camadas. Temos mais informações lá no curso Projeto de Fundações e Estruturas. Não sei se essa daqui tem camadas diferentes, mas nós falamos, explicamos o que funciona. Lá nós falamos sobre o orçamento, como que você faz o orçamento de todas essas barras, de todas essas vigas, como que você faz o pedido, o que quer dizer esses quadros, o que quer dizer toda essa nomenclatura, o que quer dizer tudo isso aqui. Então nós formamos isso falando lá no curso Projeto de Fundações e Estruturas. Já são mais de 100 certificados, são mais de 100 profissionais, muito mais, que foram qualificados, mestres de obras, técnicos, e certificamos eles com vários projetos de vigas, pilares, estaca, blocos, sapatas, viga baldrame, vigas superiores. Falamos de vários detalhes, outros projetos, projetos residenciais, projetos de edifícios. Lá nós também falamos desses projetos estruturais, só falando de estrutura, pessoal. Laje, concreto usinado, falamos sobre verga, contra-verga, no curso Projeto de Fundações e Estruturas. Amanhã nós vamos enviar para você o link, né, de você que quer participar desse curso, você que quer ter mais conhecimento, você que quer aprender mais sobre isso. Nós vamos falar lá para você como funciona, tá bom? É simples, tá? É prático. São várias, 25 aulas só de fundações e estruturas, hein? 25 aulas, fora projetos arquitetônicos, falamos de arquitetura. Tem também aulas de elétricas, hidrossanitário, para ajudar você, para você conhecer mais sobre esse mercado da construção civil, para você se qualificar, para você começar a ganhar mais e você também ter certificados. Eu lembro de um mestre de obra que ele precisava do certificado de mestre de obra, precisava desses cursos, ele fez, estava querendo se qualificar. Quando ele terminou de assistir às aulas, o curso, 3 dias depois ele foi chamado para fazer a obra de uma praça, se eu não me engano, de uma avenida, e ele tinha que fazer o calçamento, tudo. E aí o engenheiro pediu a ele um certificado. Olha só, pessoal. E ele me ligou às pressas, Alexandre, manda aquele meu certificado aí. Aí peguei as documentações dele, fiz o certificado e enviei para ele. E ele começou a trabalhar, o engenheiro aprovou ele e tal, e ele começou a fazer o serviço dele. Então, são oportunidades que você tem. Você sabe que o mestre de obra ganha muito bem, né, pessoal? Pelo menos aqui na minha região, ganha muito bem. Então, você vai ter essa oportunidade amanhã de estar entrando lá e fazendo a sua inscrição e podendo adquirir o curso Fundações, Projetos de Fundações e Estruturas. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que funciona. Deixa eu clicar aqui. Aqui, eu vou mandar para vocês, ó. É hoje estreia da nossa página, porque é estreia de uma página mesmo, pessoal, para vocês entenderem como funciona. Aqui, ó. AGE Projetos, Projetos de Fundações e Estruturas, curso online, Fundações e Estruturas. O que você vai fazer? Eu vou te mandar esse link. Você vai clicar aqui no link. Deixa eu botar a internet aqui, senão vocês não vão visualizar. Pra você entender como é legal. E chegou. Você vai clicar aqui no link. Vai abrir essa tela aqui. AGE, Qualificação Profissional. Curso online, Fundações e Estruturas, professor Alexandre Jorge, mais de 100 certificados emitidos, como eu já te falei.
Eita, que hoje não quer nada. Aqui você vai ver um vídeo breve eu mostrando uma aula que tem de sapatas, tá? Você já quiser adquirir, você já clica aqui, ó, quero aprender com especialista. Vai lá e adquire já. Aqui, domine cada passo do processo de projeto de fundações e estruturas. Tem aqui como você vai fazer para abrir as aulas. Não vou clicar porque senão vai ficar difícil para eu sair depois. Mas você clica aqui e mostra como que você vai fazer para assistir as aulas. Como que vai vir os PDFs, os links, tudo direitinho. Tá? Você vai ver aqui como que você faz para assistir as aulas. E aqui embaixo tem todos os módulos. Todos os módulos você vai ver, módulo 1, módulo 2, tem depoimento de aluno assistindo aula, muito legal isso, pessoal, muito massa. O aluno assistindo aula falou, tô aqui aprendendo, tal, muito legal, obrigado. Aí tá aqui nesse vídeo. O que você vai aprender? Aula ali, ó, SPT, como funciona, para que serve, estudo de solo, SPT, análise, material, tipos de solo, para qual, melhor para cada fundação. Aula Radier, aula 5, vamos começar a partir das aulas 5. Radier, blocos estruturais, projetos sapatas, módulo 4 ali, ó, plantas de eixo. Vamos ver sobre planta de eixo, como que você loca os pilares, os blocos, as estacas, sapatas, análise de bloco, leitura de bloco, resumo de bloco, estacas, planta de eixo, planta de vigas, detalhe dos pilares, projetos superiores, verga contra verga, cálculo da escada, cálculo de concreto usinado, checklist quantitativo, orçamento, tudo aquilo que eu falei com vocês, pessoal. Tá tudo aqui nos módulos, ó. São 25, vários projetos estruturais em PDF, apostilas. Aqui o resultado dos alunos que aplicam, os alunos aí, o depoimento de cada um, você pode ler aí, né? O que eles falaram, como eles gostaram, o que eles falam do curso. E a oferta que você vai ter é imperdível, pessoal. Porque eu nunca vi isso em lugar nenhum, com esse material todo que a gente entrega. Aqui, ó, de R$ 299,90 por R$ 97,00. Cara, assim, só você que não quer aprender mesmo. Não, já não quero aprender, do jeito que tá bom, porque, pô, uma oportunidade como essa não tem igual. Aí você clica em comprar, vai lá, você tem que ter o PicPay, que é a plataforma que a gente usa para pagamentos, vários bônus aqui de projetos, tá bom? Só clicar em comprar, vai lá, adquire o seu, compra. Ah, Alexandre, fiz o pagamento. Você pode me mandar o link, porque lá você não vai baixar na plataforma que eu tenho da Green. Eles têm um probleminha que você não consegue, o material não vai no e-mail. Então o que você tem que fazer? Você vai por esse aqui da PicPay, baixa o aplicativo, faz a compra e me manda no privado, que eu vou te mandar o material imediatamente na hora, entendeu? Então você só me mandar, Alexandre, eu não tenho PicPay, não gosto desse aplicativo. Tem como eu fazer o pagamento por Pix e você me manda o material do mesmo jeito? Sem problema, pessoal. Te manda a chave Pix, você vai lá, manda para mim, já pode mandar, não precisa, Alexandre, eu não vou esperar até amanhã, já hoje mesmo quero mandar, quero receber. Cara, eu envio para você sem problema nenhum. Ó, vários projetos aqui você vai receber, você vai estar vendo, projetos de vigas, sapatas, blocos, estacas, projetos arquitetônicos, projeto de alto padrão, tem material lá de alto padrão, Minha Casa Minha Vida, planilha de orçamento, planilhas de obra, mão de obra. Tem vários materiais, pessoal, não tem nem como eu falar de todos eles aqui, mas são diversos materiais, tá bom? Então, se você quiser dessa forma, você faz assim, pode me entrar no privado, faz o pedido, eu te mando o link para pagamento, você faz a compra, né? Ah, quero PicPay. Então, você manda para mim, eu te mando a chave, faz o pagamento, manda o comprovante e eu já te envio todo o material imediatamente. E lembrando que você vai estar entrando no grupo privado dos alunos da área de projetos, diversos profissionais tem lá. Se caso você perdeu o seu telefone, perdeu os arquivos, você consegue me encontrar depois por lá e eu mando tudo para você de novo, sem problema nenhum. Isso acontece direto aqui. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado da aula, espero que eu tenha te ajudado, tá bom? Qualquer dúvida, pode me perguntar, aqui você consegue descobrir algumas dúvidas também, como funciona as aulas, para que serve, né? Em quanto tempo vou ter resultado, tem tudo aqui, pessoal. Só você entrar lá, vou mandar o link amanhã, mas se você quiser entrar hoje mesmo, você me pede no privado, ou eu coloco aqui o link já a partir de hoje, aí você fica à vontade, tá? Ou me chama no privado, que é assim que os alunos fazem, eles me chamam no privado, Alexandre, é o curso lá que você fez, que você falou, manda para mim o Pix, aí eu mando para eles, eles fazem o pagamento, e aí
já mando para eles o material imediatamente e eles já começam a estudar, aprender, se qualificar, tá bom, pessoal? E ter os seus resultados. Então, quero deixar aqui um abraço a todos, muito obrigado por ter participado, foi um prazer ajudar vocês, foi um prazer aqui instruir vocês, qualquer dúvida, eu estou no privado, entendeu? Precisou de um material específico, cara, se eu posso não estar muito ocupado, eu não sou aluno, mas consigo um material, cara, é mais fácil sendo aluno, mas se não for, também consigo ajudar. Ajudo um monte de gente aqui que nem é aluno. O pessoal me pede informação, eu dou, só que às vezes realmente eu estou muito ocupado, entendeu? Agora, você quando já tem um material na mão, fica muito mais fácil, né? Porque é uma correria aqui, pessoal. Então, é projeto, é serviço que não para, aqui é direto. Mas a gente está aqui para poder ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Foi um prazer ajudar vocês. Futuramente vamos ter mais eventos aqui, vamos ter mais trabalhos aqui, mais projetos, vamos falar sobre outros assuntos, tá bom? Você pode ficar aí conosco, participar, ninguém vai incomodar ninguém aqui, só eu que falo. Nos meus grupos é assim, porque são grupos de eventos, de ensino, para poder ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até mais, tá bom?